Eu não sei você, mas eu fui impactado pela glória de Deus desde quando eu entrei por essas portas. A presença de Deus está tão forte aqui neste lugar, que as minhas pernas estão bamba, o meu corpo está trêmulo. É a presença de Deus. Quem sente e conhece, sabe que é a presença de Deus neste lugar. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas o negócio aqui está gostoso. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para falar contigo. O Senhor já tem falado e o Senhor há de continuar falando. Eu convido a você, igreja do Senhor Jesus, colocar-se de pé. Já ouvimos louvores, já ouvimos testemunhos aqui esta noite, mas o Senhor ainda tem mais. Quem crê que o Senhor vai falar aqui contigo nesta noite? Eu vim para ouvir o Senhor e eu ouvi, e o Senhor continuará falando. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 127. Louvado seja Deus. Salmo 127, a partir do versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Palavra de Deus para nós aqui esta noite. Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Glorifica Ele nesta noite. Podemos ler? Que diz assim a palavra do Senhor, Salmos 127. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, é o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e poderoso Pai, o Senhor meu Deus já tem falado, ó Pai, através dos louvores, através, ó Pai, dos testemunhos aqui, ó Pai. Já pude sentir, ó Deus, a Tua glória aqui neste lugar, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, que o Senhor cresça, meu Pai, a cada vez mais, ó Deus, e que eu diminua. Eu sou apenas nesta noite, ó Pai, o canal, Pai, de bênção, Pai. O canal, meu Pai, usado pelo Senhor, o vaso, ó Pai, nesta noite. Porque a palavra é do Senhor, a igreja é do Senhor, as famílias aqui é do Senhor. Portanto, meu Deus, libere a Tua palavra aos nossos corações aqui esta noite, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Os irmãos poderiam sentar, adorando ao nome do Senhor. Quando me foi feito, foi me abrir essa oportunidade, está trazendo uma palavra no culto da família. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, que palavra trazer, Senhor, ao coração da Tua igreja. Procura dali, olha daqui. O Senhor foi e me trouxe esta palavra ao meu coração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, louvado seja Deus, em vão vigia a sentinela. O que essa palavra diz? Se o Senhor não estiver na sua família, que é projeto de Deus, se a presença do Senhor não estiver lá, tudo que você fizer vai ser em vão. Todo trabalho que você fizer vai ser em vão, não vai adiantar de nada. Porque aquele que edifica a sua casa é o Senhor Jesus. Porque a família é projeto
de Deus. A sua família não é uma família derrotada, é projeto de Deus. Deus não fez nenhuma família para ser derrotada, para ser humilhada, porque a sua família é projeto de Deus. A sua família é uma bênção, porque foi Deus quem projetou. Não desista da tua casa, não desista da tua família. A sua família quem cuida é Deus. A minha família quem cuida é Deus. Não se preocupe, Ele está cuidando. Ele está cuidando nos mínimos detalhes. O Senhor está cuidando nos mínimos detalhes. Fica em paz. A provisão é com Ele. A segurança é com Ele. Quem guarda é Ele. Essa palavra do Salmo 127 fala algo interessante, a construção basicamente de um casamento, em que se baseia um casamento. O casamento tem que ser baseado no Senhor Jesus. O casamento não pode ser construído de qualquer maneira. O casamento tem uma base para ser construída, e essa base se chama Jesus Cristo de Nazaré. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, algo muito interessante nos dá uma diretiva de como é uma família. E o Senhor fala em Gênesis 2, 24, diz: aleluia, louvado seja Deus. Pois o homem juntará a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando Jesus traz essa ordenança, fala: ambos serão uma só carne. Portanto, o casamento, quando une um homem e uma mulher, louvado seja Deus, para a construção de uma família, ambos são uma somente carne. E ele deixa bem claro que este casamento precisa ser baseado em Cristo Jesus. A primeira coisa que se deve fazer quando vai se casar, quando se tem a intenção de casar, vai haver alguns casamentos aqui na nossa igreja, mas esses casamentos estão baseados em Cristo Jesus. Amém, irmã Heloísa? Primeira coisa que você deve fazer é chamar Jesus Cristo para o seu relacionamento. Porque quando você começa a fazer essa construção do seu casamento, ela tem que ser construída sobre a rocha. Porque tem aquela passagem que fala: tolo é o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E a palavra nos deixa bem claro que é vão edificar a casa se o Senhor não estiver. O casamento também não é diferente. Se o Senhor não estiver no casamento, ele pode ser um casamento frustrado, porque não tem base. O casamento, antes de começar, ele precisa ter uma base. Não se constrói uma casa do teto para o alicerce. A primeira coisa que se constrói é a base. E a nossa base é Jesus. Antes de tudo, Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos priorizar a presença de Deus no nosso casamento. A presença de Deus, irmãos, é prioridade na nossa vida. Deus instituiu a família, mas Deus é prioridade. Deus vai te dar uma esposa, mas o Senhor continua sendo prioridade. Deus vai te dar os teus filhos, mas o Senhor continua sendo prioridade. A sua prioridade é Jesus Cristo. A família, se a gente for observar, é uma instituição divina. Jesus construiu, Ele instituiu a família até mesmo antes da igreja. O presbítero Tarcísio está querendo dizer que a família é mais importante do que a igreja?
De alguns modos, sim. Porque sem a sua família, sem a sua base em Cristo Jesus Cristo, não tem ministério. O pastor Wellington, o ministério dele, sozinho, ele não pode nada. Ele tem a irmã Liquele. Deus colocou a irmã Liquele para auxiliar o pastor Wellington. Colocou ele uma família e deu os filhos para ele. Mas ele entende que a base da casa dele, as prioridades primeiro, é o reino de Deus. Porque no momento de dificuldade, no momento de luta, quem segura a barra é a base. E qual é a base? Jesus Cristo de Nazaré. Porque a casa sem base, facilmente ela pode cair. Pode vir qualquer tempestade, por mais fraca e branda que seja, ela pode te destruir, porque não tem uma base fixada em Jesus Cristo. E no Salmo 127, ele nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. O que você está querendo dizer, presbítero Tarcílio, com esta palavra? Porque nós estamos vivendo um tempo de famílias, o tempo está tão assim atribulado, que mais os pais não têm mais tempo para os filhos, que o marido até vezes não tem muito tempo para a sua esposa, porque ele quer trabalhar, e se esquece até mesmo da igreja. Mas sabemos que o princípio da família é Jesus Cristo. A base da família é Jesus Cristo. E ele fala: é inútil você trabalhar tudo, você ganhar dinheiro, você ter uma vida próspera, mas você perder a sua família. De que adianta você ter um dinheiro, mas se você não tiver a família? Do que adianta você ter um carrão, mas você não ter os seus filhos para passear com ele? Do que adianta? É inútil. Louvado seja Deus. Nós precisamos priorizar Deus no nosso casamento, porque estamos vivendo um tempo muito atribulado. Jovens meio desapercebidos, não sabem o que faz, até mesmo pensam em casar, mas não sabem se casa, se não casa, e acabam entrando por caminhos que não devem. Jovens que a cada dia estão ficando mais perdidos por falta de base, talvez ensinamento dentro da própria casa. Famílias cristãs que estão se perdendo por falta de base. Nós precisamos ter a base. Então muitos jovens estão entrando por caminhos diferentes daquilo que a palavra do Senhor nos descreve. Um casamento que é baseado, um namoro que é baseado em Cristo Jesus Cristo, em Jesus Cristo, ele jamais vai entrar por fornicações. A juventude de hoje está vivendo um tempo perdido, que já não quer mais acompanhar os pais para a igreja. A juventude hoje não está mais querendo saber de buscar a Deus. Aonde está vindo essa falha? Será que é de nós? Será que o problema está na juventude? Tem muitos pais ocupados demais para viver, para ver o que seus filhos estão fazendo. Preocupado demais em talvez de comprar um videogame melhor para os seus filhos. Se eu dar um videogame para ele, ele vai ficar alegre. Mas o seu filho prefere mais a presença do pai do que um presente. Está faltando presença de pai nas famílias. Está faltando presença de Deus nos casamentos. A construção do casamento, querido. Tem muita gente iludido por aí. Tem muita gente que quer casar, mas não tem alicerce. Eu quero casar, eu quero construir um matrimônio, mas não construiu um alicerce. Os casamentos estão frustrados hoje porque muitas pessoas estão se baseando muitas das vezes talvez em beleza. Eu vou casar com ela porque ela é bonita.
Eu vou casar com ela porque ela é a menina mais linda. Mas cadê Deus? Aonde está Deus nesse casamento? Aonde está Deus nesse relacionamento? Eu vou casar com ele porque ele tem muito dinheiro. Eu vou casar com ele porque ele tem um carrão bonito, ele tem condição. Mas se faltar Deus lá na frente, ele te larga, acha uma melhor do que você. Se tiver Deus no seu casamento, se tiver a base que é Jesus Cristo, nada vai abalar. Tem muita gente casando por emoções. Talvez veja uma pessoa emocionada naquele momento de emoção, naquele momento de euforia, acaba casando, mas esqueceu que a base é Jesus Cristo. Precisamos construir a base primeiro, é Jesus Cristo. Porque algo tão interessante, se a gente for olhar, primeira coisa que tem que ter no casamento, aí você vai falar assim, eu preciso ter o amor. Mas Jesus Cristo vem primeiro. Jesus Cristo tem que vir antes mesmo do amor. Porque se você tiver Jesus Cristo, quando o seu casamento passar por uma tempestade, talvez um momento difícil, Jesus Cristo vai segurar na sua mão, vai segurar na mão do seu cônjuge e fala, ei, siga em frente, porque você não foi construído a base em cima de uma areia. O seu casamento foi construído sobre a rocha que é Cristo Jesus de Nazaré. O casamento não pode ser de qualquer jeito. O casamento não pode ser de qualquer maneira. E acaba casando. E depois termina em divórcio. Porque não tem a base. Se não tiver a base, não adianta nada. Porque Jesus é o fundamento de todo casamento. Jesus instituiu o casamento. E depois que o casamento é consolidado, então o Senhor Jesus traz os filhos. Outra dificuldade dos tempos de hoje. Nós estamos vivendo um tempo que hoje a Bíblia descreve os filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor. O filho que Deus te deu é herança do Senhor. Quando se fala em herança, não foi algo aquilo que você trabalhou. A herança a gente recebe de Deus. Quando você recebe uma herança, é alguém que pagou um preço, que fez alguma coisa para lhe entregar, para você desfrutar. Os teus filhos são herança do Senhor. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos preservar os nossos filhos. E o interessante é que no versículo 4 ele fala o que os filhos são. Como flecha nas mãos de um homem valente. Os seus filhos é como flecha na mão de um guerreiro. Quem já viu um filme aqui de guerreiros, aqueles que atiram flecha? A primeira coisa que o guerreiro, quando ele vai atirar uma flecha, antes de ir para uma guerra, antes de ir para uma batalha, ele pega aquela flecha, ele analisa aquela flecha, ele aponta aquela flecha, porque quando ele lançar, o alvo vai ser alcançado. Jesus não te deu seus filhos para ficar aqui neste mundo de qualquer maneira. Eles são herança do Senhor para que você possa o quê? Cuidar deles, você trabalhar neles, você ensinar o caminho dele para os lançar para o mundo. E quando você lançar os teus filhos, o guerreiro jamais erra a flechada. A flechada de um guerreiro, ela é certeira. Ela vai alcançar o alvo que ele está querendo.
O que é que você está querendo dizer, presbítero Tacílio? O teu filho nasceu, foi para te dar orgulho. O teu filho nasceu, foi para dar certo. Você tem a responsabilidade de zelar para o teu filho, ensinar o teu filho. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho, não o caminho. A responsabilidade de pai se recai sobre as nossas vidas. Quem vai preparar o teu filho? Quem vai lançar a flecha? É você. Quem vai declarar o futuro do seu filho? É você. Nós precisamos trabalhar o coração dos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Porque os nossos filhos são heranças do Senhor. O Arthur, irmã Ariquele, é herança do Senhor para a sua vida. O teu filho é herança do Senhor. A herança é para que nós desfrutemos. Mas quando nós lançamos os nossos filhos, o nosso filho vai chegar lá na frente, ele vai entender, ele vai se lembrar de todos os ensinamentos que ele teve lá atrás. Portanto, a responsabilidade dos nossos filhos são nossas. Os pais hoje estão abrindo mão dos filhos. Deixa que ele se vira sozinho. Deixa que ele vai aprender sozinho. Não, querida, a responsabilidade é nossa. Louvado seja Deus, pois os nossos filhos são herança do Senhor. Nós precisamos honrar essa herança que o Senhor nos deu. Em 1 Pedro 3,7 vem trazendo um conselho de pais, de homens, sacerdotes do lar, uma direção do sacerdote sobre a casa. Ele diz que o marido tem que estar observando a esposa, porque a Bíblia descreve a esposa como o vaso mais frágil. Não está dizendo que a esposa é fraca, está dizendo que ela é o vaso mais frágil. Talvez aquela situação ela não aguenta sozinha. Talvez ela está passando por uma luta com o filho, e o marido muitas das vezes diz: olha, esse menino aí é você que tem que cuidar. Eu trabalho o dia inteiro, essa criança é responsabilidade sua. Ei pai, este filho também é responsabilidade sua. Você tem que sentar com seu filho, aconselhar, não deixar só para a mulher não, para a esposa não. Tem muito marido abrindo mão da responsabilidade. Lá no futuro, quando der alguma coisa errada, ele vai falar: ei, esse foi o filho que você criou, mas a responsabilidade está sobre mim, que sou pai, está sobre cada pai aqui nesta noite. Portanto, queridos, o teu filho é herança do Senhor. Valorize o teu filho, invista no teu filho. Paga um curso para o seu filho, motiva ele a estudar, trabalha no caráter do teu filho. Não deixa para a escola sozinho não, não deixa para alguém educar aquilo que é para você fazer. Não joga a responsabilidade para o outro, porque lá no futuro, quando der errado, você vai falar assim ainda: onde foi que eu errei? Quando precisou você não estava lá. No momento que o seu filho precisava de uma direção, você não estava lá. Talvez você estava trabalhando até tarde. Você estava trabalhando, fazendo hora extra. Eu preciso fazer hora extra, eu preciso trabalhar mais. Mas o seu filho estava precisando de você. O seu filho precisa de você. Em Provérbios 14 também fala um pouco sobre as mulheres. Ei, mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa. Tem mulher sábia aqui nesta noite? Cadê as mulheres sábias desta igreja? Eu sei que aqui tem. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Quando fala em edificar, é aquela que deixa de pé, que ajuda o seu esposo, aquela que ajuda nas dificuldades, aquela que ajuda nas lutas. Porque também tem mãe que cruza os braços e fala: ei, esse menino é seu, resolve com ele aí. Quantas das vezes tem mãe que pega e fala: olha, resolve aí com esse menino, eu não estou aguentando mais, resolve com esse menino.
Cadê a sua responsabilidade de mãe? Porque a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Nós precisamos edificar mulheres. E a Bíblia também nos dá Efésios 6, a partir do capítulo 2, fala: ei filhos, honrai o teu pai e a tua mãe. Por que honrar o teu pai e a tua mãe? Para que os seus dias se prolonguem na terra. Por isso que nós temos vivido um tempo de filhos morrendo antes dos pais. As coisas têm sido invertidas. Os filhos têm morrido por falta de quê? Porque não estão honrando seus pais. A Bíblia é bem clara: honra o teu pai para que se prolongue os teus dias na terra. Aí você vai pensar assim: mas já sou grande, eu já casei, eu tenho a minha casa, eu não devo mais obediência ao meu pai. Mas a honra você deve. Você deve honrar o teu pai. É o nome do teu pai, é o nome da tua família que você tem que honrar. Porque quando alguém olhar e falar assim: ei, aquele lá é fulano que vai, ele é filho de fulano de tal, ele honra o nome que o pai deu para ele, ele honra a família que ele tem. Ei filho, quer viver, quer ser, aleluia, próspero nessa terra? Honra o pai e a mãe. Porque tem muito filho que quando sai debaixo da asa da mãe, ele começa a fazer tudo que dá na cabeça. Talvez o pai tenha cuidado, o papai tem zelado, a mãe tem feito de tudo. Mas quando sai de casa, que tem muitos filhos que falam assim: ei, quando eu fizer 18 anos, eu vou largar isso aqui e vou viver sozinho. Vai para ver. Sai debaixo da asa do pai, vai para ver, vai viver lá sozinho. Para você ver como é difícil. Quando eu sair debaixo da asa do meu pai, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Eu vou beber se eu quiser. Eu vou mexer com drogas se eu quiser. Eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém manda em mim. Mas a Bíblia é bem clara: honrai o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados nesta terra. E algo muito interessante, o dito que a gente ouve falar muito por aí, e é bem verdade o que a gente ouve, a expressão é muito interessante: mães de joelho, filhos de pé. Enquanto tem muitas mães com os joelhos até roxo, calejado, o seu filho continua de pé. O seu filho só está de pé ainda porque você tem levantado de madrugada, você tem orado pelo teu filho. Por amor à tua pessoa, por amor a você, o Senhor tem dado livramento ao teu filho. Quantas das vezes seu filho está pela madrugada e você está em casa de joelhos? O Senhor, por amor a você, que é fiel a Ele na casa do Senhor, que tem um compromisso com Ele, Ele dá livramento ao seu filho lá. Precisamos continuar de joelhos pelos nossos filhos. Mas de joelho só porque o meu filho é problemático? Não. Nós temos que estar de joelho para os nossos filhos desde agora. Porque quando eles crescer, nós já pagamos um preço aqui agora. Não deixa para pagar o preço depois não, irmão. Paga o preço pelo teu filho agora. Não deixa para pagar o preço quando ele crescer, não. É mais fácil você orar para ele agora do que você orar depois. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo que os pais não estão mais influenciando os filhos. Nós precisamos influenciar os nossos filhos. Nós como os pais somos a influência de nossos filhos. Ele olha para você, um modelo a ser seguido. Porque tem pai que mexe com droga, ele bebe, ele dança, ele faz tudo de errado, mas ele quer corrigir o filho. Ei meu filho, você não pode fazer isso. Mas cadê o espelho? Cadê o modelo que é o pai? Nós precisamos ser exemplos na casa do Senhor. Precisamos influenciar a nossa geração. Nós precisamos ser como atalaias na casa do Senhor.
Nós precisamos ser o que? Como atalaia na casa do Senhor. Nós precisamos ser atalaia no meio dos nossos, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. Quando se fala em atalaia, aquele que fica em um ponto estratégico, aquele que está em todo o tempo observando tudo, ele vê tudo. Mas para falar mal, não. É para orar, é para ajudar, é no momento de dificuldade, ele saber o que fazer. Nós precisamos ser como atalaia na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A sua família é um projeto de Deus. A sua casa foi o Senhor quem edificou. A sua família foi o Senhor que deu. Mas o momento está tão difícil, o momento está tão conturbado, porque ninguém quer pagar mais preço por ninguém. Ninguém quer mais almejar a salvação das parentelas. Ninguém quer mais pagar o preço pelos seus. Nós precisamos pagar o preço pela nossa casa. Nós precisamos pagar o preço pela nossa família. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Jesus, quando Ele te salvou, foi para que você propagasse o Evangelho no meio dos seus. O Senhor não te levantou à toa não, querido, para te trazer, colocar aqui todos os domingos, sentadinho, bonitinho, não. Ele te levantou para andar no meio dos seus, para a salvação dos seus. Em Atos 16 ele fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Cadê a crença que nós estamos tendo? Está faltando muitas das vezes nós crermos. Nós não temos mais crido. Nós não temos mais crido na salvação do nosso pai, na salvação da nossa mãe, na salvação do nosso irmão. Nós já perdemos a esperança. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. A sua família, quem edificou, quem levantou, foi o Senhor Jesus. Mas aí a gente vai e fala: mas você não conhece a minha família, você não conhece o meu pai, você não conhece o meu filho, você não conhece a minha irmã. Ele anda assim, assim, assado. O interessante é que em João 9 tem uma passagem muito interessante. Algo muito interessante, que quando Jesus chega até ali, um cego de nascença, Jesus chega até aquele cego de nascença, e Jesus cospe no chão, e ele faz aquele barrinho assim, e passa nos olhos daquele cego de nascença. E os discípulos, vendo aquilo, não entendiam o que estava acontecendo. Então eles fazem o que? Eles indagam a Jesus: ei mestre, foi quem que pecou? Foi o teu pai ou foi ele? Foi os teus pais que pecou, Senhor, ou foi ele que pecou? Aí Jesus traz uma resposta muito interessante: ei, não foi ele, nem os seus pais, nem ele, mas ele nasceu assim para que seja manifesto a glória de Deus. Talvez esse filho problemático que você está passando com ele, essa luta com seu pai, essa luta com a sua irmã, essa luta com teu filho, é para que seja manifesto a glória de Deus na sua casa. Como se dará isso, presbítero Tarcílio? Talvez ele está lá, todo mundo está vendo a condição que ele está, mas quando ele encontrar com Jesus, que a vida dele foi mudada, que a vida dele foi transformada, aí as pessoas vão ver que a mudança foi para a glória de Deus, para que seja manifesto a glória de Deus, para que seja manifesto a glória de Deus. A gente vê Deus fazendo cada coisa, Deus salvando aquele que está lá perdido, aquele que não tem mais jeito, aquele que todo mundo olha e fala: ei, esse já está condenado. Mas é para manifestar a glória de Deus através da vida dele. Outrora um viciado em drogas, mas foi manifestada a glória de Deus sobre a vida dele.
ele encontrou com Jesus. Jesus encontrou com ele. Jesus viu a dificuldade que ele passava. E Jesus entende, eu não me interessa da onde que foi o pecado, se foi do pai, se foi da mãe, se veio que alguém não ensinou. Mas quando ele encontra com Jesus, é manifesta a glória de Deus. Jesus disse, é manifesta a glória de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Ei, ele estava naquela condição, mas agora ele está nessa condição, para que meu nome seja glorificado. Ex-cachaceiro, agora pregador da palavra do Senhor. Ex-prostituta, agora louvorista na casa do Senhor. Viciado outrora em drogas, agora instrumentista na casa do Senhor. É para a glória de Deus, porque todos que viam ele lá fora, quando olhar, vão entender, só pode ser Deus para fazer uma coisa dessa. Porque para mim e para você, já está condenado. Mas para Deus não tem nada impossível. Jesus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Ele tem cuidado dos seus e da sua família. Interessante que Deus fala para o homem: ei, constrói uma arca para mim. Ei, constrói uma arca para mim. Porque Jesus viu algo diferente naquele homem. Então Jesus, quando então Deus, olhando lá de cima, ele viu algo diferente naquele homem. Ele disse: justo. Encontrei um homem justo. E a Bíblia vai nos falar que Noé começou a pregar e falar o evangelho. Noé começou a pregar e falar: ei, vai vir um dilúvio. Ei, vai vir algo aqui que vai matar toda a humanidade. Mas havia um homem que era justo. Por amor ao homem justo, olha o que Deus faz. Ei, Noé, você já falou, você já anunciou, mas agora, querido, a família de Noé, se você ler lá, ela não era perfeitinha, não. A família de Noé tinha os seus problemas, mas Noé era justo. Presbítero Tarcísio, eu não estou não entendendo o que você está querendo dizer. Quando Deus mandou o dilúvio, ele falou: ei, você é justo perante a minha presença. E deu a condição de Noé fazer: ei, minha esposa, entra na arca. Ei, meus filhos, entra na arca. Ei, minhas noras, entra na arca. Porque Noé encontrou um homem que é, Jesus encontrou, Deus encontrou um homem que era justo. Ei, Noé, põe a tua família para dentro da casa, porque eu tenho visto que tu és justo. O Senhor vai pôr a tua família para dentro da igreja, porque tu és justo perante a presença do Altíssimo aqui neste lugar. Através de você, Ele vai trazer a tua família, porque tu és justo. Tu tem compromisso com a minha palavra, tu tem compromisso com a minha obra. Deus vai salvar o teu pai, Deus vai salvar o teu filho, porque tu és justo. Aleluias. E ele fala mais algo mais interessante. Josué rodeando as muralhas de Jericó. E Josué rodeava a muralha de Jericó para ser destruída. Deus fala que já tinha entregado Jericó na mão de Josué. Ah, tem gente entendendo o mistério aí. Então o que é que Deus faz? De uma mulher prostituta, ela entendeu e reconheceu quem era Deus. A condição que você está, a condição que você está não importa. É preciso reconhecer quem é Deus. É preciso reconhecer o que Deus vai fazer. Ela, entendendo a situação, ela disse: de uma mulher prostituta, a Bíblia descreve: ei, não destrói a minha família, não destrói os meus pais, não destrói os meus irmãos. De uma prostituta. Nós estamos falando de uma prostituta, igreja. Então ela chegou até aqueles homens e disse: salva a minha casa, salva os meus pais.
Pensa você comigo, uma mulher prostituta, ela chegar até a casa dos teus pais e dizer: ei, deixa eu te dizer, tudo isso aqui vai ser destruído, mas se você entrar para dentro da minha casa, para a casa de Deus, reconhecer quem é, a salvação. Imagina uma mulher prostituta chegando até a certa sua casa. Ela não tinha moral, mas quando ela chegou até lá, quando ela devolveu essas palavras, a família reconheceu: ei, há algo diferente em Raabe. Tem algo diferente em Raabe. Nós vamos seguir Raabe porque tem algo diferente. Tem algo diferente nessa mulher. Essa mulher outrora era assim, mas agora ela está diferente. Tem algo diferente na vida dela. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Tem algo diferente na vida dela. E a Bíblia fala: Raabe trouxe a sua família para dentro da casa. Raabe trouxe a sua família mais uma vez para dentro da casa. Traz a sua família para dentro da casa. Traz a sua família para dentro da casa, que aqui tem salvação. E falou para ela: ei, coloca o lenço vermelho na janela. Coloca a marca na janela. Coloca a marca na janela. A marca tem que estar lá, querido. A marca de Cristo tem que estar lá na tua casa. A marca de Jesus, a marca de Cristo tem que estar lá na tua casa. Porque quando o negócio fica feio, ele vai lá de cima e falar: ei, essa família tem a marca da promessa. Essa família tem a marca de Cristo. Não será destruída, porque tem a marca de Cristo. E assim conforme ele prometeu, querido, assim o fez. Tudo foi destruído, mas a casa de Raabe estava de pé. A tua casa não será destruída. A tua casa não será derrotada, porque tem a marca da promessa. A sua família foi Deus quem levantou. O teu filho foi Deus quem te deu. Mas a salvação, ela tem que começar por mim. Ela tem que começar por você. Porque Jesus falou: ei, com ela, o povo que ia destruir falou com ela: então tá bom, nós temos um trato feito. E o Senhor quer fazer um trato com você aqui nesta noite. O Senhor quer fazer um trato contigo, querido. O Senhor é aquele que está pronto para ouvir aquilo que você tem para pedir para Ele. Mas você precisa ser diferente na presença de Deus. Você precisa ser o espelho. Você precisa ser o modelo para que a salvação alcance os seus. A salvação começa por alguém. A salvação na sua casa começa por você. Eles vão olhar para você: ei, o meu pai está diferente. A minha mãe está diferente. Olha, o vizinho vai olhar para você e falar: ei, aquele ali está diferente. Outrora ele era de um jeito, agora está diferente. O que que tem nele? O que que tem de diferente nele? É o caráter de Cristo. É a presença de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não precisa levantar uma bandeira falando: eu sou homem de Deus. Porque quando passa, quando vê, a presença de Deus é tão grande, é tão estridente, qualquer um pode perceber a diferença do homem de Deus. Aleluias. Mas é preciso você conhecer o caminho. É preciso você conhecer o caminho. Não tem como você mostrar um caminho para alguém que você não conheça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é esse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa, para concluir, querido, o meu tempo já foi. Josué 24 foi lido aqui nesta noite. Josué fez uma declaração tão importante: ei, eu não sei você, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, eu não sei o que você vai fazer da sua casa, mas eu, aleluias, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você faz o que você quiser,
da sua casa, mas eu e a minha casa, eu sei o objetivo que Deus me deu, eu sei onde eu quero chegar com a minha família. Você precisa saber aonde você quer chegar com a sua família, porque tem muita gente olhando para o lado, para a família do outro, e esquece da sua. Você tem que ter um objetivo, você e a sua casa. Mas começa hoje. Não deixa para começar semana que vem não. Semana que vem eu começo a ensinar o meu filho. Semana que vem eu começo a ser diferente. Não, saia daqui nesta noite transformado pelo poder da palavra de Deus, porque é aquela que muda a história. E a história começa a ser mudada a partir de você. A sua parentela tem que te olhar diferente. A sua parentela tem que te reconhecer diferente. Louvado seja Deus. Eu já quero agradecer a minha oportunidade esta noite. Louvado seja Deus. E as palavras são para você. Mexe com